Salve, salve, rapaziada. Hoje eu vim aqui entregar pra vocês a minha trade recap do dia, tá? Mostrar como foi o meu trade hoje, o que eu pensei, o que eu enxerguei, quais eram as minhas expectativas e o motivo por trás de eu ter pego os trades que eu peguei, tá? Vou tentar ser bem breve, pra gente não ficar com muita enrolação. Eu vou só adicionar essa minha última marcação aqui que estava no meu gráfico e eu usei e teve muita importância, tá? Na minha tomada de decisão aqui. É mais uma validação. Antes de mostrar pra vocês o trade, eu gostaria de falar pra vocês que esse gap que eu estendi pra direita aqui, ele é um gap que foi formado no macro 8,50, 9,10 de ontem, tá? Ah, Guilherme, mas o gap de ontem, você tá usando o gap de ontem para firmar sua trade de hoje. Sim, senhor, tá? Gaps de macro que tiveram relevância no dia anterior, porque esse gap teve muita relevância. Ele foi um inversion favorable gap que segurou toda a pernada de manipulação da abertura de ontem, quando todo mundo tava bullish achando, inclusive eu, tá? Enquanto estava todo mundo bullish achando que o preço ia romper as altas e buscar as buy side liquidity para cima, o preço veio para cá e opa, aqui ninguém passa, e segurou muito bem, tá? Geralmente eu uso todos os gaps juntos e aí você vai ver que o preço realmente respeitou os gaps e os inversions perfeitamente. Eu vou usar esse aqui em específico porque esse aqui é o que tem mais relevância pra mim, tá? E aí vamos para o dia de hoje, tá bom? Bom, eu vou só fazer uma coisinha aqui pra não me atrapalhar por agora, tá? Não ficar muita coisa no meu gráfico. Bom, vamos lá. Gráfico de 5 minutos só para vocês entenderem um desenho um pouquinho melhor, tá? Como o que eu enxerguei e o que eu usei como base para o meu trade. Primeiro de tudo, antes do mercado abrir, eu olho o que rolou nos macros, tá? Nos macros de Nova York. Antes dos macros, a gente localiza aonde a gente tem possíveis equal lows. Temos uma aqui, temos outra aqui embaixo, temos essa liquidez aqui em forma de linha de tendência, que muita gente gosta de usar isso aqui como suporte, e é o que a gente mais gosta de pegar essas low resistance liquidity runs, que são esses movimentos fortíssimos, que assim que quebra uma linha de tendência dessa, ele não para, ele vai de uma vez só, violento, e isso é esse tipo de movimento que eu gosto de estar dentro, tá? Então, localizada a minha equal lows mais clara aqui, esse era a minha draw pro dia, tá? Ah, mas por que, Guilherme? Porque a gente tá com uma equal low logo abaixo do N-Dog, tá? Entre o nosso London Low e a nossa Asian Low, que tá aqui. E a nossa Asian Low, Session Liquidity. A liquidez de Ásia e a liquidez de Londres. Repara que durante a noite, overnight, a gente só subiu gerando liquidez de tendência, ou seja, pra mim isso aqui é batata que a gente vai querer vir buscar, pelo menos, mesmo se a gente quisesse continuar subindo no dia de hoje, que poderia ser o caso, tá? Eu jamais compraria nesse range aqui, antes a gente ter pelo menos uma busca de liquidez, pelo menos em Londres aqui, vir abaixo da Midnight Open e possivelmente limpar pelo menos esses fundos duplo aqui, que eu não gosto de tradar. Eu não longo acima desses fundos e eu não shorto abaixo de topos. Se fosse o caso, por exemplo, a gente inverter o gráfico aqui e fosse topos, tá? Eu jamais conseguiria shortar aqui para conseguir com esses topos aqui cheios de liquidez logo acima, tá? Então, gráfico de 5 minutos, fica bem claro que aqui a gente passou basicamente Londres
gente passou basicamente Londres e a abertura de Nova York até as 8h30, que a gente teve a injeção de volatilidade da News, a gente teve uma nítida acumulação, uma nítida manipulação, seguida de uma distribuição, tá? A gente teve um AMD perfeito hoje, tá? Então, vamos lembrar, vale lembrar que, né, quando a gente estava vendo ao vivo, né, o preço. Então, vamos partir do princípio de que a gente só olha para o mercado a partir da abertura. A abertura é o que, Guilherme? A abertura é 9h30. Vamos para o gráfico de 1 minuto, que é meu gráfico de execução. Estamos aqui, tá? Tivemos essa busca de liquidez antes mesmo da abertura, tá? Viemos buscar aqui o candle das 9h30, ele buscou essa liquidez aqui embaixo, que era um dos meus targets também para o de 1 minuto. Mas eu já estava usando essa perna como uma perna de manipulação. Não estava interessado em longs de jeito nenhum. Só precisava esperar um setup dentro do meu modelo para que eu conseguisse executar o meu short. Como eu falei para vocês, eu sempre marco os gaps ou os PD arrays que foram relevantes durante o macro. Quais foram os meus PD arrays relevantes dentro do macro? Esse não buscou, tá? Aqui era um lugar que eu estava realmente esperando que ele fosse buscar, tá? Porque era um inversion for value gap com uma certa relevância grande, mas aqui era a cereja do bolo, porque aqui nós tivemos um BPR, tá? O que é um BPR? São dois gaps que se overlapam, tá? É um Balance Price Range, a gente chama. O preço não precisa fazer mais nada aqui, o preço está balanceado, porque ele teve sell side balance inefficiency e ele teve o buy side também. Então aqui a gente teve o balance price range. Eu não esperava que esse PD array, que foi no macro, se a gente fosse realmente ter um dia de venda, eu não queria que isso aqui fosse fechado acima, tá? Isso aqui é onde eu estava formando, onde o meu preço podia segurar. Agora, pra gente voltar e vocês entenderem o que eu usei como confluência. Eu usei como confluência aquele macro de ontem. Eu falei pra vocês que eu tenho os macros de referência no meu gráfico. Confluência aqui, galera, não conseguiu chegar nem no consequent encroachment desse gap de ontem. E ao mesmo tempo que esse preço estava sofrendo para superar esses PD arrays que acontecem em macro, que são os mais relevantes para mim, isso aqui não importa para mim, isso aqui não importa para mim, isso aqui não importa para mim, nada disso aqui importa para mim, isso aqui são common gaps para mim, porque eles não estão na hora certa, e tudo é baseado em time e depois o preço, tá? Tudo é tempo e preço. Então vamos lá, a gente teve a abertura aqui, eu vou botar um replay para vocês, tá? Tivemos a abertura. O preço abre, como eu falei pra vocês, ele vem e supa esse fundo. Que era, se a gente tivesse deixado isso aqui intacto, eu entraria com mais convicção ainda, porque seria mais uma geração de liquidez que teria deixado pra trás. Nesse momento, o que eu tava observando, galera? Eu tava observando esse gap de 2 minutos aqui, tá? Que foi formado antes da abertura. Caso a gente invertesse esse gap, possivelmente a gente podia correr em direção a essa buy side liquidity. E aqui, por enquanto, eu só observo, que nem eu falei pra vocês. Eu quero saber o que o preço vai fazer aqui nesses dois PD arrays que são de macro, que é o que eu tava olhando. Ele vem e bate a primeira vez, ele vem e bate a segunda vez. Ele vem e bate a terceira vez e ele respeita em todas elas. Nesse meio tempo, o IS, olha o IS onde ele veio aqui, ó. O IS roubou essa liquidez.
Então isso aqui pra mim é a pernada de manipulação que eu preciso. Eu não preciso ver mais nada. O que eu precisava ver eu já vi. Que era o preço manipular esses topos no IS e o preço segurar e ter uma rejeição significativa, e a gente não teve fechamento de nenhuma vela acima desse gap de 2 minutos. Então vamos lá, a gente está segurando um gap de 2 minutos, a gente está segurando um gap de 5 minutos, que é esse aqui, a gente está segurando os dois PD arrays mais fortes que eu deixei marcado antes da minha sesh, e nós tivemos um SNT, tudo isso em abertura, tá? O que eu faço? Tô vendo que pra gente, se a gente resolver respeitar isso aqui mesmo, a gente vai ser muito agressivo. E se eu ficar no gráfico de 1 minuto, eu não vou ter entrada, tá? O que eu faço pra refinar a minha entrada? Apagar isso aqui já, pra não ter redundância. Eu vou pro de 30 segundos e eu procuro um gap oposto à direção que eu quero, tá? Eu tô bullish? Não. Então eu procuro eu estou bearish, então eu procuro um gap bullish, eu procuro um busy. E eu simplesmente espero acontecer o que? Isso aqui, ó. Isso. Respeitou? A gente segurou? Com todo o contexto que eu expliquei pra vocês. A gente inverte um gap desse aqui com toda essa liquidez gerada, com esses fundos, com London Low, com Aja Low, com N-Dog, com esse fundo duplo. Pra mim aqui eu não preciso ver mais nada, tá? Eu estou disposto aqui a colocar a minha posição, colocar o meu stop aqui em cima, porque essa pernada aqui pra mim, ela, se a gente violar essa pernada de novo, a gente viola, a gente vai violar um gap de 2 minutos, a gente vai violar um gap de 5 minutos, a gente vai violar a pernada de manipulação. Então, se o preço for até ali, eu tô errado. E se eu tiver errado, eu quero cortar meu trade ali, tá? A gente tá falando de um stop de 30 pontos para um target no N-Dog com o meu primeiro TP aqui, tá? Coloquei o meu primeiro TP aqui. Ah, Guilherme, por quê? Você colocou seu TP aqui se você tem tudo isso aqui, aí já low lá embaixo, esse fundo duplo. Porque o mercado não tá pra peixe, rapaziada. E dinheiro bom é dinheiro no bolso, tá? Então, o meu primeiro TP, eu coloquei ele aqui. Deixa eu fazer um melhorzinho aqui pra vocês conseguirem enxergar. Meu TP1 estava aqui, bem próximo. Ah, podia ter fechado tudo até o final. Podia, mas eu sigo a minha gestão, galera. Eu sigo o que eu faço todos os dias. Todos os dias eu faço a mesma coisa, tá? Poderia ter tirado um TP na London Low, com certeza, mas eu tava muito convicto desse N-Dog, tá? A partir do momento que a gente rouba a London Low, eu coloco meu stop no break-even e aí eu estou com risco free de trade, tá bom? A partir do momento que a gente viola o gap de 30 segundos, eu tenho meu modelo feito perfeitamente, uma rejeição em gap de 2, rejeição em gap de 5, rejeição no inverted fair value gap formado no macro, SMT nos topos, bearish pro dia. Eu coloco meu stop onde tem que estar, coloco a minha entrada onde tem que estar e eu deixo o mercado fazer o que ele quiser fazer, tá? Eu não luto contra ele, eu não fico nervoso, eu não mexo meu stop rápido demais, eu não fico mexendo na minha posição o tempo todo. E aí em quanto tempo? Deixa eu contar aqui. 1, 2. Em 3 minutos eu tava com meu TP batido, tá? E esse foi o meu trade de hoje. Ah, Guilherme, o que aconteceu depois? O preço continuou caindo, o preço voltou na tua cara. Inclusive eu tomei um stop logo depois, tá? Eu tomei um stop bem besta logo depois. Vou mostrar pra vocês aqui onde foi. Aqui, ó. Aqui, ó. Tomei esse stop aqui, ó. Ele vai dar um displacement pra cima agora, ó. Aqui, ó. Isso, ó. Ele inverteu esse gap aqui, ó. A gente inverteu esse gap, eu entrei pra vir buscar TP1 aqui e possivelmente se a gente tivesse uma reversão, vim buscar aqui em cima depois de roubar a Aja Low, depois de tocar no N-Dog, depois de buscar as equal lows que eu tava falando pra vocês. Então aqui pra mim, se a gente quisesse voltar a subir, a gente poderia subir e aqui é o meu modelo.
Do mesmo jeito que eu entrei no short aqui, eu queria entrar no long aqui. Entrei bem leve, menos da metade da minha mão, porque ontem foi um dia de loss, e eu costumo sempre pegar um trade e não tradar mais, tá? Mas hoje eu resolvi dar um shotzinho. Eu acho que contando todas as contas deu $500 aí de stop, deu mais ou menos $50 por conta, então foi bem justo, bem válido. Não me arrependo, tá? Não precisava, mas eu não me arrependo. E aí logo depois disso o preço dumpou, tá? Como a gente estava esperando. E vamos voltar uns 5 minutos pra gente ver o que o mercado fez aqui, ó. Ele veio buscar toda essa liquidez de tendência que eu falei pra vocês, e mais, e muito mais, ó. Então, Guilherme, mas caraca, olha o tanto que andou e você só pegou isso. É tudo que eu preciso, galera. Eu não preciso de mais que isso, tá? Eu trabalho com consistência. Eu preciso desse movimentinho todos os dias ao meu favor, pra pagar minhas contas, pra ficar tranquilo e pra fazer o que eu tenho que fazer, tá? Podia ter deixado o runner mais pra baixo, podia, mas o mercado tá, olha o gráfico de 4 horas como tava até o momento. Ó, agora tá bem mais clean, mas olha como ele tava até o momento, ó. Então assim, é muita indecisão, a gente tinha muito espaço pra subir, ou seja, eu prefiro botar no bolso, tá? Quando eu falo pra vocês, dinheiro bom é dinheiro no bolso, e acabou. Aí eu vou vir no diário aqui pra vocês agora, espero que vocês tenham entendido o trade. Eu vou vir no diário aqui pra vocês só mostrar porque também que eu estava bearish. A gente tem essa equal lows aqui no diário. Eu fiz um vídeo pra vocês da minha expectativa que a gente possa vir buscar até aqui embaixo. E desde então a gente estava aqui em cima, desde então a gente quebrou essa linha de tendência aqui. A gente retesta os gaps e a gente está segurando nesse SIB aqui, ó. É um suspension block na realidade, bearish. Então enquanto a gente não superar isso aqui, pra mim, a gente vem buscar esse fundo e possivelmente esse fundo, tá? Então esse é mais um motivo de eu estar bearish no dia. E aqui eu vou mostrar pra vocês só minhas execuções. Ó, tomei um break-even aqui, tomei um break-even aqui, tomei um stopzinho bem curto aqui. Tudo isso muito leve, porque isso é pré-market, então eu vou bem leve. Eu comecei a session que eu acho que eu tava menos 70 por conta, mais ou menos. Bem leve. Esse short aqui foi um pecado ter tomado break-even, porque eu shortei ele muito bem para vir buscar esse fundo aqui. Então eu teria buscado esse TP antes mesmo da abertura, mas tudo bem. Eu coloquei o break-even muito rápido nessas operações, justamente porque eu não queria correr o risco de queimar a largada, porque pro preço abrir, vir aqui me estopar e depois entregar é um risco muito grande. Então eu geralmente quando eu entro em pré-market eu gosto de colocar um stop rápido no break-even. Aqui, como eu falei pra vocês, foi a minha entrada no inverted de 30 segundos. Aqui foi a minha saída. Aqui foi a minha saída no fundo duplo que eu falei pra vocês. TP1 aqui, igual eu falei pra vocês, foi um pouquinho antes, inclusive, foi aqui, ó, 12, aqui mais ou menos, e depois o stop que eu falei pra vocês que eu tomei bem curtinho, eu cortei ele na mão já, então, enfim, 225 por conta, mais ou menos, as contas da Top Step. Tem as contas da Alpha e a conta da Lucid, tá? Ontem foi um dia que pesou o loss em algumas contas. Tem algumas contas que, como é copy trade, galera, tem conta que eles pegam, eles tomam mais pesado. Mas o importante é vocês verem aqui, ó, o saldo total, tá? Elas basicamente estão todas do mesmo jeito. Ó, vendo? Essa aqui tá um pouquinho menos, mas elas estão todas ali perto dos 2K nesse mês. Tomamos um loss grande ontem, mas a gente mantém a nossa consistência de 4 dias. Semana passada a gente teve 4 dias
vitória, um dia de loss, um dia difícil, que eu tive um erro operacional fortíssimo aqui, mas eu consegui recuperar. E essa semana a gente tá aí com até agora 3 dias muito bem. E um dia que a gente tomou um loss maior do que a gente gostaria de tomar, porque mas acontece, faz parte, né? Eu praticamente entreguei todo o meu lucro do dia anterior, mas o importante é que a gente tá positivo na semana passada, positivo nessa semana, e a gente tá com um net aí de 2.000 mais ou menos por conta, tá? É isso, galerinha. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o trade recap de hoje. E espero fazer mais desses pra vocês, tá? Se vocês gostarem, dá uma força aí. Eu não sou muito de rede social, de saber fazer videozinho bom pra bombar aí, mas se vocês gostarem, deixa um like aí, um comentário. E tamo junto. Demorou, galerinha? É nóis.